Olá, eu sou o José Matias, conhecido por Matias Despachante. Eu sou despachante documentalista aqui em Belo Horizonte há muitos anos. No momento, nós vamos falar de documento de carro, não. É outra coisa muito importante também. Não é transferência, não é carro apreendido, né? Hoje vamos falar da Bíblia Sagrada. O Matias trazendo uma mensagem da Bíblia. É importante, né? Por quê que eu venho trazer essa mensagem para você e para todos nós? É uma preocupação que eu venho passando esse dia sobre a Covid-19, né, essa pandemia que se passa. Eu sou despachante, mas como ouvi falar da Bíblia? Eu sou um cristão, e o cristão zela, né, pelas coisas de Deus. E faz alguns dias, eu ouvindo, né, ligando à Rede Super, ouvindo o pastor Márcio Baladão. Quando eu ligo a televisão em casa, um domingo pela manhã, ali estava o pastor Márcio, ajoelhado, prostrado no chão, clamando a Deus, orando, chorando. Por dentro dele se via aquele semblante triste, né? Às vezes o coração sangrando, por causa que a igreja está fechada. A igreja é um local de trazer uma palavra de fé, a igreja fechada. E o pastor ali chorando. Como fazer? Pedindo a Deus, Senhor, dá uma palavra somente do Senhor muda tudo. Uma palavra de Deus muda. O pastor Márcio ali chorando, ajoelhado ali, clamando a Deus, buscando uma solução. E aquilo, né, passou aquele momento, aquilo ficou dentro de mim. Aquela mensagem do pastor Márcio. Eu preocupado, passei há muitos dias que vem acontecendo isso, dentro de mim, à noite, acordo de madrugada, que palavra é essa, Senhor? Nos dá uma palavra, que possamos, né, o pastor Márcio, uma resposta ao pastor de Deus, para todos nós, para a igreja, para o povo de Belo Horizonte, para a nação brasileira, porque passa um momento delicado, a pandemia, hoje só se fala nisso, Covid-19, a rede de televisão, as mídias, todo mundo se fala em sofrimentos, a morte, falando, e aquilo, né, dentro de mim, uma palavra do Senhor, resolve tudo. Pastor Márcio, triste, um homem de Deus, conhecido em Belo Horizonte, né? Não só em Belo Horizonte, no Brasil, no mundo, a igreja da Lagoinha, é uma igreja conhecida, né? Mas a igreja está fechada. Eu fui há dias, passei na porta da igreja um domingo, pedi para entrar, para eu fazer uma oração. O irmão me atendeu lá que eu não podia entrar. Por quê? Eu sou da terceira idade. A terceira idade. Sou de risco, não pode entrar. Ordem do governo. Aquilo me preocupou mais ainda. Mas uma palavra. Uma palavra. Então não ficar somente na minha palavra, né? No meu sentimento. Então eu trouxe a Bíblia Sagrada. Meditei na palavra de Deus. Senhor, uma palavra em resposta ao pastor Márcio, em resposta à igreja de hoje. Por quê? É um sofrimento. Então veio em meu coração um texto para que possamos meditar, né? Eu sou despachante, não sou pastor, não sou formado em teologia, mas sou um cristão. O cristão se preocupa, né, pelo seu próximo, né, pela salvação, pela a melhora, o bem-estar do seu próximo. E o pastor Márcio ali chorando. Me preocupou. Então, veio no meu coração um texto da Bíblia, né? O escritor do livro de 2 Reis, ele narra ali uma história, um fato, né, que aconteceu, que nós possamos trazer para o nosso dia. Essa palavra em resposta à oração do pastor Márcio. Natã, 2 Reis, capítulo 5. Está registrado. Se você tem a sua Bíblia, você pode ler, ou pega o seu celular, busca, né, a história de Natã. Não, ele estava enfermo, né? Capítulo 5 de 2 Reis. Vamos lá, né? A meditação da palavra. Reis, 2 Reis, capítulo 5. Não é Natã, não. Errei o nome, é Naamã.
É Naamã. Naamã, comandante, né, do rei da Síria, homem íntegro, respeitado em toda a nação. Quando ele vem de Jerusalém, em uma das visitas, ele traz uma menina, segundo diz o texto, ele traz uma criança para servir na sua casa junto com a sua esposa. E Natã se torna, né, Naamã, ou Natã, Naamã se torna leproso. Se a partir de hoje, a lepra não havia cura naquela época. Hoje, passamos pelo Covid-19, não há cura. A pessoa tem que ir para o isolamento, uma quarentena, mas a lepra era pior. Se isolava, não tinha tratamento e o homem estava doente. Certamente, aquela criança, aquela mocinha que chega de Jerusalém, vai servir na casa dele, se adentra a casa dele e ali familiariza com a esposa, com os filhos, né, com os familiares, e vê o sofrimento daquele homem. Por quê? Já estava separado da esposa ali, possivelmente, porque ele estava, aquela enfermidade, na época havia isolamento, não só naquela época. Eu ainda criança, na época de 1960, aqui no Barro Preto, na rua Uberaba, com a Avenida do Contorno, ali havia uma escola, né, que recebia os filhos dos leprosos. Tudo era isolado, não havia tratamento, era um sofrimento. E aquele sofrimento adentrou naquela casa, o povo sofrendo ali, o homem estava, né, o homem comandante das tropas do rei da Síria, a segunda pessoa, bem dizer, ali no reino, ali, né? E ele está doente. O que fazer? Todos preocupados. Mas aquela criança, os pais dela o ensinaram lá em Jerusalém, ou ela aprendeu, né, vamos dizer, no nosso dia, na escola dominical, os seus pais, falou do amor de Deus, falou que tem um Deus que cuida, que abençoa, que sara. E a criança falou com a esposa daquele comandante, se ele estivesse em Jerusalém, ele seria curado. Por quê? Ali tem um homem de Deus, um profeta. Quando a esposa, né, expõe ao seu marido o que a criança falou, há um remédio. Está em Jerusalém. Mas que remédio é esse? Lá tem um homem de Deus, que a garota falou. Ela trouxe uma palavra rema, uma palavra de fé ao coração deles, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aquela senhora acreditou e creu. Aquele homem doente, né? O Naamã, ele vai ao rei pedir permissão para ir até Jerusalém, atrás desse homem, em busca da sua cura. Assim aconteceu. O rei assina, dá uma carta de apresentação ao rei de Jerusalém. Essa é a história, pastor Márcio. Nesse momento, né? Eu estou aqui me dedicando a essa palavra, mas recordando o pastor Márcio. O pastor Márcio ali pedindo uma palavra. E essa garota tinha a palavra rema. Falou, lá em Jerusalém tem um homem de Deus. E trazendo para o nosso dia, né? Os nossos governantes estão em busca de uma cura, de um remédio, né, que venha combater esse mal, que é a Covid-19. Mas Naamã desce a Jerusalém com uma carta, com uma caravana que o acompanha, né? Vamos trazer para o dia de hoje, né? Um representante de outro país, quando vem, né? Ele é recebido com toda a honra pelo governo da cidade, o governador, o prefeito, o próprio presidente, né? E ele dirige-se ao palácio do rei e apresenta ao rei de Jerusalém a carta do rei da Síria. Quando o rei de Jerusalém lê, quando o governante de Jerusalém lê, ele se... Meu Deus, não é isso não. Por quê?
ali na apresentação apresentava Naamã doente. Ele foi ali em busca de uma cura. O rei rasga as vestes. Quem sou eu? Não sou Deus para dar vida ou tirar vida. Assim diz o texto da Bíblia. Não tiro a vida e não dou a vida. E rasgou e saiu da reunião, enfurecido, e aquela notícia correu pela cidade, né? E chegou aos conhecimentos do homem de Deus que estava na sua casa. E pediu ao seu auxiliar, vai até o rei e fala que manda esse homem aqui, eu vou recebê-lo. Naamã dirige, né, juntamente com a sua comitiva, até a presença do profeta. E quando ele chega na casa do profeta, ele entendeu que o profeta ia receber com todo, né, o profeta de longe falou com o seu auxiliar, vai lá na portaria lá, e fala que não precisa nem descer do cavalo, nem dos carros, que eles vão dirigir-se ao Rio Jordão, e ali vão tomar banho, banhar 7 vezes. Na 7ª vez, ele será curado. Naamã, segundo o texto da Bíblia, segundo a história, enfureceu-se e não aceitou. Falou, mas lá na Síria, os nossos rios não são mais limpos do que o Rio Jordão? Esse moço está... E ficou enfurecido e estava indo embora. E um dos seus, né, auxiliares daquela comitiva falou com Naamã, ele não está te pedindo muito não, somente você banha no rio, nada mais, por que você não faz isso? Naamã dirige-se ao Rio Jordão, dá-se o primeiro mergulho, volta-se, a lepra estava toda molhada, nada de cura, não mudou nada, mas ele fez o segundo mergulho, o segundo banho, o terceiro, no 7º, glória a Deus, o homem estava curado, limpo. Ele ficou encantado, deu glória a Deus, se alegrou, todos se alegraram pela cura de Naamã. Então é isso que nós precisamos entender nos dias de hoje. A igreja não pode estar fechada. Pastor Márcio, a igreja não pode estar fechada. Nós, como cristãos, não podemos permitir. Porque se trouxermos essa história do livro de Reis para os nossos dias, é o que está acontecendo. Quem é que tem a resposta para o povo? É o Evangelho. Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele cita assim, que o Evangelho, ele ensina, né? Ele apresenta o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, pastor Márcio, a palavra de Deus é esta. A resposta da sua oração, que está no meu coração, essa é o meu entendimento, pastor Márcio, é que a igreja não pode estar fechada. O governo não tem a cura pelo Covid. Não tem. A cura está na palavra de Deus. Está aqui a resposta. A resposta, se nós trouxermos aquele fato da história do livro de Reis, havia na cidade um homem de Deus, ali representando o quê? A igreja. Já pensou se a porta da casa daquele homem tivesse fechado? Não havia cura, não havia uma resposta, né, para aquele homem enfermo que estava ali, né, clamando, buscando uma cura. Misericórdia, preciso de ser curado, não aceito. Então, nos dias de hoje, o governo fechou as igrejas. Veio lá, vamos dizer, lá da ONU, uma resposta lá do OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, determinando que todo mundo se fechasse, se isolasse. No meu entender, está errado. Está errado. A igreja não pode fechar. O governo tem autoridade. A igreja tem autoridade sobre o cidadão, sobre a igreja, da porta para fora da igreja, do passeio para fora.
o governo tem autoridade. Usar máscara, usar gel, mas da igreja para dentro, pastor Márcio, é outra autoridade. Quem é o guardião da igreja do Senhor Jesus até ele voltar é o Espírito Santo. Quem é guardião das leis do país é o Supremo Tribunal Federal. Então temos que ter esse entendimento. O Supremo, ele tem autoridade sobre a vida do cidadão da porta da igreja para fora. Da porta da igreja para dentro é o Espírito Santo. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Pastor Márcio, eu sei que é difícil. Meus irmãos que estão me ouvindo, você, meu colega de trabalho, despachante, ou quem estiver me ouvindo, você é um cristão. Você é um cristão. Nós somos cristãos, então temos que zelar pelo cristianismo. E não permitir que o socialismo tome lugar no altar do Senhor. Dentro da igreja não se usa álcool gel. Se aplicarmos o ensinamento de Tiago, penso eu que para o nosso dia, pastor Márcio, o ensinamento de Tiago, o que o Tiago ensinou? A carta de Tiago. Tiago, servo de Deus vivo e servo do Senhor Jesus. Ali no capítulo 5, ele traz uma palavra, um ensinamento. Ele diz, está alguém alegre, cante louvores. Está alguém triste, ore a Deus. E se está alguém enfermo, chama os presbíteros e faça a oração da fé, ungindo com óleo. Ungindo o enfermo com óleo. E a oração, né? Salvará o enfermo, curará o enfermo, levantará o enfermo. A oração que é ministrada através da igreja. Então a igreja tem autoridade espiritual sobre a vida da nação. Tem responsabilidade pela cidade. Pastor Márcio, não aceita a igreja ficar fechada. Não use álcool gel dentro da igreja. Álcool gel, uma determinação da porta para fora que vem da orientação da Organização Mundial da Saúde. Mas dentro da igreja, nós somos servos do Senhor Jesus. Nós temos que cuidar das leis canônicas. Tem que impor a presença. Qual é a lei canônica? As leis canônicas? É o óleo. É a oração. É isso, pastor Márcio. Faça isso. Faça isso, pastor. Não permita que o altar da igreja seja tomado pela esquerda, pelo país, pelo socialismo. Não permita. Pastor, eu estou aqui, desabafando, tirando do meu coração, porque eu tenho dormido muito pouco. Após aquele dia que eu vi o senhor ajoelhado, prostrado no chão, pedindo a Deus uma palavra. E essa é a palavra, pastor. A igreja não pode fechar. A autoridade do governo é do passeio para fora. Não pode, a igreja não pode fechar. Da porta da igreja para dentro. A responsabilidade é do anjo da igreja. É o pastor que é o anjo da igreja que cuida. Não permita, né? Não permita, pastor. Porque Deus está cobrando da nação um avivamento, da igreja do Senhor. Um levante contra essa perversidade que está adentrando nas nações, nos lares, nas casas, nas escolas, que é o socialismo, que veio para destruir a igreja do Senhor. Pastor, o senhor é o anjo, não permita, pastor, tal coisa. Levanta-se, levanta, não precisa ficar ajoelhado, mas levanta que o senhor manda o senhor levantar e toma posse. O senhor é o pastor, o senhor é o responsável pela igreja, pelas ovelhas, o senhor tem que apresentar as ovelhas. O senhor está deixando o ladrão se adentrar na igreja e amedrontando o povo, tirando a fé, né? Colocando medo no coração. Tem pessoas que nem saem de casa mais, de medo. E a igreja é responsável, a igreja tem que pregar o evangelho e falar do amor de Deus, falar do amor de Cristo. Não permita, pastor. Levanta-se. Levanta. É tempo de um novo avivamento.
A igreja tem que se avivar. E quando há avivamento, há mudança social. Porque o povo se arrepende e há mudança social. É isso que precisamos, né, acordar para isso. Pastor Márcio, o senhor pouco me conhece, mas eu sou despachante documentalista em Belo Horizonte. Mas eu sou servo do Deus vivo. E sirvo a Deus com o coração quebrantado. Estou aqui abrindo meu coração. Pastor Márcio, levanta-te. Não sou o pastor Márcio. O pastor Simoni, da Assembleia de Deus, ali da Rua São Paulo, 1341. Simoni, não permita que da porta da igreja para dentro, a autoridade é do anjo da igreja. Levanta-te, abre as portas da igreja, da porta para fora, usa esse álcool gel, mas dentro da igreja. Coloca na porta da igreja, se for possível, um vaso com óleo, unge as pessoas, ore, ministre a vida na vida da cidade, ministra. Em nome de Jesus, traga o óleo, né? O óleo, aqui está, né? O óleo. Faça oração, ungindo a igreja, ungindo o povo, não aceitando essa mídia, né, que tem aterrorizado e matado o povo de medo. Tem pessoas que não saem de casa. Estão morrendo de medo. Mas a responsabilidade está na mão da igreja, pela cidade, pelo povo. Unge o povo. Aplica o ensinamento de Tiago. Se tem alguém enfermo, chama o presbítero e faça a oração da fé, ungindo com óleo, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, meu louvor e minha adoração ao Senhor, minha gratidão por essa oportunidade que o Senhor tem me dado de poder trazer ao coração do pastor Márcio essa palavra. Porque o dia que eu vi o pastor Márcio ajoelhado, um semblante triste, pedindo uma resposta do Senhor, aquilo ficou dentro do meu coração, remoendo. Senhor, obrigado por me dar essa oportunidade de poder estar aqui trazendo essa palavra do coração do Senhor para a nossa cidade, para o povo cristão de Belo Horizonte, e não só de Belo Horizonte, mas todo o Brasil. Obrigado, Senhor. Eu agradecido em nome de Jesus. Amém.